Bom dia! No material de hoje, eu vou trabalhar com alguns exercícios da lista 1.1, que são exercícios pares, que não tem resposta, e também que não foram selecionados para vocês entregarem, para que esses exercícios sirvam de exemplo para aquelas pessoas que estão com dificuldades em fazer os exercícios selecionados. Chama atenção aqui que vocês devem usar o método da eliminação, como é salientado no enunciado dos exercícios. Além disso, chama atenção que esse método é mais robusto que aqueles normalmente estudados no ensino médio. Ele evita erros em sistemas mais problemáticos. Vocês têm que se dar por conta que em álgebra linear nós não vamos trabalhar com aqueles sistemas controlados, digamos assim, que vocês trabalhavam na escola. Aqui os sistemas são mais complicados e, por consequência, se vocês não tiverem um método mais robusto, vocês vão cair em erro. A primeira coisa que nós iremos fazer é eliminar a variável x de duas equações. Observem os coeficientes do x. Na primeira equação é 2, na segunda é 1 e na terceira é 3. Se vocês querem evitar frações no cálculo de vocês, é melhor a gente escolher como equação de referência a equação que tem coeficiente 1, no caso a segunda equação. Só que ela tem que estar na primeira linha. Por quê? Porque daí nós iremos eliminar o x das duas linhas abaixo dela, construindo aquela ideia da escada. Por isso, vamos trocar a primeira e a segunda linha antes de começar o processo de redução. Para eliminar o x na segunda e na terceira equações, vamos substituir cada uma delas por ela mesma menos o coeficiente do x vezes a primeira equação. Nesse caso, gente, observem para a segunda equação. A segunda equação será substituída por ela mesma menos duas vezes a primeira equação. E a terceira equação será substituída por ela mesma menos 3 vezes a primeira equação, conforme está escrito abaixo. A ideia aqui é que se façam esses cálculos mentalmente e se vá atualizando a equação conforme vai calculando cada um dos coeficientes, sem necessitar escrever essa operação. Por exemplo, na segunda equação, sem precisar escrever a segunda equação menos 2 vezes a primeira equação. No entanto, se vocês tiverem dificuldade de fazer cálculo mental, podem fazer num rascunho a forma escrita. Eu vou colocar nesse primeiro exemplo as formas escritas do raciocínio mental, mas a ideia é que com o tempo vocês não escrevam mais isso. Como o coeficiente da segunda equação já é 1, não iremos fazer trocas. Iremos apenas proceder para eliminar o y na terceira equação. Como essa última equação é toda múltipla de menos 15, nós iremos dividi-la por menos 15 antes de retornar ao sistema. Daí, o sistema atualizado é o seguinte.
Vamos resolver o sistema por retrosubstituição. O que isso significa? Significa que nós temos o valor do z na última equação e vamos substituir esse valor na segunda equação para obter o y, e com os valores de y e z substituímos na primeira equação para encontrar o x, ou seja, é uma substituição de baixo para cima, por isso retrosubstituição. Vamos novamente aplicar o processo de eliminação nesse sistema. Nesse caso, o coeficiente do x na primeira equação já é 1 e, portanto, não faremos trocas. Para eliminar o x na segunda equação, cujo coeficiente é 2, precisamos substituir a mesma por ela menos 2 vezes a primeira equação, conforme indicado a seguir. Dessa vez, faremos o cálculo mental. Esse sistema já se encontra na forma escalonada, ou seja, na forma escada, como apresentado na figura ao lado. No entanto, vocês têm que pensar que ele deu um resultado diferente do anterior, porque o anterior, na última equação, nos dava a resposta de uma variável. No caso, era z igual a menos 2. Aqui, nós não temos uma resposta para y ou para z. Na verdade, nós temos uma relação entre y e z. Nesse caso, em que nós não temos uma resposta direta, um valor numérico direto para uma das variáveis, nós teremos que considerar uma dessas variáveis livre. Nesse caso, eu vou considerar z como variável livre, podendo assumir qualquer valor real que iremos denotar por r. E, a partir disso, obter uma expressão para y e para x por retrosubstituição. O que você encontra nesse tipo de sistema, que é chamado sistema indeterminado, é uma fórmula, uma expressão para calcular o x, o y, z, dependendo, nesse caso, de um parâmetro r que pode assumir qualquer valor. Se vocês quiserem obter alguns exemplos numéricos dessas infinitas soluções, vocês podem substituir r por valores. Por exemplo, calcular quando r for 1, quando r for 0, quando r for 2, e assim por diante, tantos quantos vocês queiram. Novamente, começamos aplicando o processo de eliminação. Observem que o coeficiente do x na primeira equação é 1, então vamos manter essa equação nessa posição e substituir as outras por, no caso da segunda equação, ela mesma menos 3 vezes a primeira, e no caso da terceira equação, ela mesma menos 5 vezes a primeira, conforme escrito ao lado. Fazendo o cálculo mental, obtemos Observe que o coeficiente do y, tanto na segunda quanto na terceira equações, é diferente de 1. Nesse caso em particular, na segunda equação, ela é toda múltipla de 17. Então, nós conseguimos dividir essa segunda equação por 17
E no próximo sistema, obtemos o y com coeficiente 1. Chama atenção que nem sempre isso é possível. Nos casos que não for possível, nós iremos trabalhar com frações. Prosseguimos a eliminação, substituindo a terceira equação por ela mesma menos 27 vezes a segunda equação, conforme escrito abaixo. Faremos novamente o cálculo mental. Observe ao lado o sistema final obtido, ou seja, o sistema já na forma escalonada. Na última equação, temos 0 igual a menos 2, o que claramente é um absurdo. Logo, esse sistema tinha dados incorretos e ele não admite solução. Conclusão: o sistema original não tem solução. Para essa aula, vamos observar o que aconteceu nesses 3 exemplos, nesses 3 exercícios resolvidos. No exercício 2, nós tivemos um sistema com solução única. Esse tipo de sistema é chamado sistema possível e determinado. Já no sistema do exercício 6, nós tivemos infinitas soluções. Quando isso acontece, nós dizemos que o sistema é possível e indeterminado. E nesse caso, ele admite, então, um conjunto com infinitas soluções, que é expresso por meio de uma fórmula chamada solução geral. Finalmente, no exercício 12, nós tivemos o caso de um absurdo durante o processo de escalonamento. Aí, o sistema não admite solução. O sistema do exemplo 12 é classificado como sistema impossível.